Bom dia, meus irmãos. Nas últimas semanas não pude estar com vocês, passei por uma cirurgia, sei que vários oraram, foi tudo bem. Estou me recuperando também de um modo muito satisfatório. Parei de tomar os antibióticos agora e vamos ver durante essa semana se não tenho mais nenhum tipo de infecção urinária. Continuem orando. Mateus 22, versículos de 1 a 14, é a parábola das bodas de casamento. Nós vamos tirar alguns ensinamentos dessa parábola de Jesus. Vou ler com vocês, você pode acompanhar aí na tela, quem está em casa também pode seguir aí. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A maioria de vocês já conhece esse texto. Jesus estava em Jerusalém quando ensinou através dessa parábola, concluindo o seu ministério de salvação e de advertência à liderança de Israel. O ódio dos judeus por Jesus, ele se tornava cada vez mais forte, proporções enormes. Porque Jesus, ele demonstrava publicamente não tolerar tanta hipocrisia e legalismo. Era a semana da paixão, de acordo com os evangelhos. Terça-feira, quando Jesus falou essa parábola, antes da morte, que foi na sexta, e da ressurreição no domingo. E o evangelho de Mateus, ele foca a inclusão dos gentios no plano de Deus. E o autor do Evangelho procurou mostrar várias parábolas sobre esse assunto. Vocês sabem o que é uma parábola. Uma parábola é uma história, uma comparação com aplicações práticas. Os discípulos certa vez perguntaram para Jesus por que ele usava parábolas. E ele respondeu que através delas é possível conhecer os mistérios do reino de Deus. Não é um assunto intelectual, é um assunto, um fato espiritual. As parábolas revelam profundas verdades espirituais.
O reino só está escondido para quem tem o coração endurecido. Foi o que Jesus disse nesse texto de Mateus, capítulo 13, versículos 10 e 11. Quando os discípulos se aproximaram e perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Fala para o teu irmão: a você é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, através de uma história simples como essa. Vejam, o conteúdo da parábola está diretamente relacionado ao entendimento ou não do reino dos céus. Por isso que em Mateus 13 tem 7 parábolas, que nós estudamos nos nossos grupos caseiros. Em 2007, o pastor Jorge Mitian, nossa cobertura espiritual, esteve aqui e no encontro translocal ele falou sobre essas parábolas, que nós transformamos em uma apostila e estudamos nos nossos grupos caseiros. A parábola do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola preciosa, a parábola da rede. E em todas elas, o texto, o começo do texto é sempre o mesmo. O reino dos céus é semelhante a. E aí, vem, nas diferentes parábolas, há um homem que semeou boa semente no seu campo, há um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, há o fermento que uma mulher tomou, há um tesouro oculto no campo, há um que negocia e procura boas pérolas, há uma rede lançada no mar. O reino de Deus, nós sabemos, é Cristo, o Filho do homem. Todos esses personagens, esses elementos citados pelo próprio Jesus nessas parábolas, remetem a Ele mesmo, o Rei. O reino é Jesus. E os ensinos de Jesus e as pregações dele tinham o mesmo tema: o reino de Deus. As parábolas falavam de um rei, que era Jesus. E Jesus pregava um reino que havia chegado. O rei chegou. O reino de Deus está entre vós. Quando chega Jesus, chega o reino, pois é aquele que chegou através de quem o Pai enviou para nós. Amém? O reino já chegou na tua vida? Jesus, o Rei, já chegou na tua vida? Não somente como aquele que veio salvar, mas aquele que é o dono, aquele que veio reinar. Por isso que o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é um objeto. A palavra reino, gramaticalmente, é um substantivo, mas que indica uma ação. Essa explicação eu gostei tanto que quando eu vou falar sobre reino, eu gosto de repetir. O substantivo salvação, ação de salvar. Preparação, ação de preparar. Formação, ação de formar. Só que não existe na língua portuguesa, pelo menos com frequência, nós não usamos a palavra reinação. É isso que significa reinar. É a ação de reinar. O reino de Deus é o reinar de Deus, que já vem desde a expressão do Antigo Testamento. O teu Deus reina, falou o profeta Isaías. Então o reino de Deus é o reinar de Deus. É a ação soberana de Deus de reinar. Você acredita que Deus está reinando? Você acredita que Deus está reinando sobre o nosso país?
E a partir do capítulo 14 de Mateus, Jesus começou a receber ataques das autoridades. João Batista tinha sido decapitado, os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram os que não criam na ressurreição, começaram a questionar publicamente Jesus. E em meio a toda essa pressão, ele continuava tranquilo, sabendo da sua missão, ensinando os discípulos através de histórias, através das parábolas. No capítulo 20, nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha. Lembram? Quando o patrão pagou salário igual a todos, até os que trabalharam menos. E aí ele fala, bom, eu sou o dono da terra, eu posso pagar o que eu quiser para qualquer um. E depois, no capítulo 21, a parábola dos 2 filhos e depois a parábola dos lavradores maus. Nos 2 filhos, um disse que ajudaria o pai na vinha, mas não foi. O outro falou que não ajudaria, mas se arrependeu e foi. E a parábola dos lavradores maus eram pessoas que arrendaram uma vinha e não quiseram pagar o aluguel, o fruto do que deu aquela vinha. E depois ainda maltrataram e espancaram alguns servos que foram cobrar dívida. E como se não bastasse, mataram o filho do dono da vinha quando ele foi tentar resolver a situação. O final da história é que o dono da vinha viria fazer justiça. E aí, então nós chegamos à nossa parábola, desse capítulo 22. Esse é o contexto de tudo que se passa ali com Jesus e do que ele vinha falando aos discípulos e aos judeus que acompanhavam. Claro, há uma referência muito forte aí ao povo judeu, através dos seus líderes, que negaram Jesus, que rejeitaram seus profetas, que permitiram e incitaram a morte de Cristo, do enviado de Deus, e isso trouxe consequências. E nesse capítulo 22, nós vamos conferir 2 partes. A primeira é dos versículos 1 até o 10. Jesus continuou falando do mesmo tema do capítulo 21. Diz que os convidados para as bodas do filho rejeitaram o convite, mas mesmo assim a festa foi realizada, com outros convidados, não os primeiros. E a segunda parte, um dos novos convidados foi sacado, foi retirado do banquete porque não vestiu a roupa certa. Foi retirado do lugar, foi punido, e as bodas continuaram sem ele. Então eu vou destacar 3 lições dessa parábola contada por Jesus, no momento em que seu ministério estava chegando ao final. A primeira é que o banquete estava pronto. De novo, versículo 1 do capítulo 22, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. Eu vou parar aí nesse versículo 3, porque ele continua. Era uma ocasião especial daquela família real. O casamento é um momento muito precioso para os pais, para quem está envolvido, para toda a família. E o pai queria honrar o filho através da festa de casamento. Por certo, ele estava pagando tudo saindo do bolso dele. Ele era um rei, tudo do bom e do melhor, de graça. O bom de casamento é que é de graça, geralmente a festa. O Ed falou assim, por enquanto, né? Vai chegar um momento que vai ocorrer como em Portugal, que os convidados
vão para o casamento e precisam pagar a festa, cada um paga o seu. É uma boa ideia, não é? Tudo arrumado, comida de primeira, lugar de alegria, música. Como é que chama o grupo do Marcelo? Cadillac Records. Preparado lá para tocar. Pai feliz. Ei, mas é bonito ver o pai feliz no casamento, né? A mãe, às vezes a mãe é até brava, mas no casamento ela está lá, sorrindo, né? Convidados escolhidos a dedo para prestigiar o príncipe, que seria o futuro rei. Religiosos, nobres, comerciantes, pessoas importantes, pessoas influentes. O homem, o rei, riquíssimo, tinha muitos servos, que foram avisar os convidados. Eles já tinham recebido um convite de seda, todo bonito, escrito. Mas, quando estava tudo pronto, os servos foram lá para dizer: podem vir, tudo certinho. A comida da Ana Borges já está preparada. Daqui a pouco o sino vai tocar. O que podia dar errado naquele dia? O dia do casamento é um dia que parece que nada pode dar errado. No casamento do Chan, por exemplo, choveu tanto que quase levou a tenda, que era ali nas Nações Unidas. Não dava nem para ouvir direito o que o celebrante estava falando, né? Quais os personagens que nós temos até agora? O rei, os noivos, os convidados, os servos, num banquete. Espiritualmente, do que Jesus estava falando? Ele estava anunciando que Deus Pai já tinha preparado tudo para um grande encontro final com seu Filho, que era Ele, e sua família, que seria acrescentada, que somos nós hoje, para ter relacionamento, para ter comunhão. O Pai abriu mão de Jesus, o seu bem mais precioso, e nos deu para morrer por nós e por toda a humanidade. Mas também esse Pai o ressuscitou no terceiro dia, para que nós tivéssemos a vida eterna, como o próprio Cristo teve. E isso era motivo de comemoração. A obra de Jesus foi completa. Eu preciso crer. É preciso que você tenha fé naquilo que Jesus fez por você. Foi o suficiente, nada precisa ser acrescentado. Por isso é que essa mesa está colocada. É por causa de Cristo. Por isso nós nos reunimos na ceia do Senhor, como o próprio Jesus nos ensinou, para nos lembrarmos do que Ele fez por nós até que Ele venha. Por isso é que os elementos ali colocados, o pão e o vinho, remetem ao seu corpo e ao seu sangue. Corpo moído, o sangue derramado em nosso favor. É essa ordenança da igreja, a ceia do Senhor, que é uma prévia desse banquete nupcial. Mesa posta. Vamos continuar. Segundo, os convidados não eram dignos. Versículos 2 a 5. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Foi a parte que eu deixei de ler no primeiro ponto. Mas estes não quiseram vir, os convidados. Enviou ainda outros servos com esta ordem:
dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Os convidados desdenharam 2 vezes. Foi uma leva de servos, eles não deram bola. Foram os outros servos, eles deram desculpas. Ele tem que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. E uns mais bravos, mais valentes, pegaram esses servos, alguns deles, e bateram, maltrataram e mataram. Essa é a história que Jesus estava contando. Por 2 vezes resistiram a servos diferentes. E com essa atitude obstinada, esses nobres, entre aspas, convidados, teriam que arcar com as consequências de suas ações. Na parábola, o pai ficou tão bravo que mandou matar os que maltrataram e mataram os servos. Foi aplicada aí a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Muitas vezes isso acontecia no Velho Testamento. Ainda bem que não é mais assim. Nós temos uma legislação, por exemplo, no país que nós vivemos, e seguimos essa legislação, essa lei, essa Constituição. Quem faz algo desse tipo vai responder perante a justiça, com o direito de defesa. Mais ou menos como esses homens que mataram tivessem dito assim: olha, nós não concordamos e queremos que seja do nosso jeito. E para de importunar a gente. E aí o rei, também não quero tratar vocês assim, mas já que vocês querem ser tratados dessa forma, diz que o rei, irado, enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Provavelmente aí uma referência ao ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi derrubada e destruída. Isso é uma história. E logo em seguida o pai repete, versículo 8: então disse aos seus servos: está pronta a festa. A festa continuava pronta. O banquete ali colocado, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não mereciam, não tinham a honra suficiente, não respeitavam os outros, eram enganadores. É interessante que os que inicialmente não tinham sido convidados, que não eram dignos, tanto quanto estes que não eram, passaram a ser. E o rei manda chamar esses, que estavam nos caminhos, nas encruzilhadas, nos botecos, nas boates, perdidos por aí, maus, mauzinhos, mauzões, bons, meio a meio. E a sala do banquete ficou repleta de convidados novos, né? Por isso que o versículo 9 fala: ide para as encruzilhadas, convidai para as bodas, quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Foram juntando. Que nem time de futebol, quando está faltando jogador, você sai pegando qualquer um para completar o time. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Pronto. Gente, a parábola podia parar por aí. Festança,
oportunidade para quem nunca teve, joia. A ênfase tinha sido dada por Jesus nessa parábola ao povo de Israel, a oportunidade que esse povo perdeu, porque os profetas, durante a história, falaram desse banquete, anunciaram a vinda do Messias. Os apóstolos, depois, foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel, assim como o próprio Cristo. Porém, todos foram rejeitados, inclusive Jesus. E a morte espiritual sem Cristo é certa. Mas chegou a graça de Deus. Essa primeira parte dos versículos 1 a 10 mostra exatamente isso, que a graça de Deus chegou a nós, gentios, nós que não fazíamos parte do povo original de Deus, o povo de Israel. A salvação para nós, os que estávamos de longe, eu e você, pecadores, indignos de estarmos nesta festa, de estarmos na presença do Rei, de estarmos na presença do Filho. Não merecíamos, mas fomos incluídos nesse banquete, nas bodas do Cordeiro. Final feliz, ponto final. Vamos embora para casa, assistir a Copa do Mundo e esperar o mundo acabar. Esperar Jesus voltar, certo? Não. A história de Jesus não parou no versículo 10. A história de Jesus continuou. E aí chega o terceiro ponto, a terceira lição e última que eu quero compartilhar com vocês. Para participar dessa festa, meus irmãos, desse banquete, só com a roupa certa. Tem que ser a veste nupcial. Versículo 11 e 12. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, presta atenção, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou quieto, emudeceu. Esse amigo do versículo 12, muitos estudiosos entendem que era Judas. Talvez Jesus tenha dado uma olhadinha assim para Judas, o traidor, quando falou, amigo. Porque Judas estava ali, ele estava ouvindo a parábola. Ele participava da festa do reino, mas com uma vestimenta inadequada, com uma motivação errada, incorreta. No capítulo 26 de Mateus, no versículo 50, Jesus se dirige a Judas, usando esta palavra, amigo. E depois ele completa, para que vieste? O penetra foi identificado pelo dono da festa. Você já foi identificado em algum lugar que você não queria ser? Aquele ali foi. Ele não queria chamar atenção, mas a sua roupa, ou a falta dela, o denunciou. E vocês sabem que hoje tem traje para tudo, né? Casual, chique, social, esporte. E também tudo é moda, qualquer roupa em qualquer lugar serve. Vai entender as coisas. E aquilo que já durante muito tempo lá atrás fez sucesso, agora volta com aquela força total. Daqui a pouco calça boca de sino e outras coisinhas mais. A tradição naquela época indicava que as vestes de casamento, as vestes nupciais, eram oferecidas pelos familiares dos noivos
quando o convidado não tinha. Isso significa que esse homem, com certeza, recebeu a roupa adequada. Mas ele não quis usar. Ele quis ser o diferentão. Sabe aquele cara diferentão? Passou vergonha. Teve os pés e mãos amarrados. Que diz aí no versículo 13. E o que é pior, foi jogado para fora daquele castelo. Foi retirado à força para um lugar escuro, nas trevas. Ali, Jesus falou na parábola: haverá choro e ranger de dentes. Roupa adequada, veste nupcial. O que significa na parábola essa veste nupcial? Pensa aí. Qual é essa roupa? A veste é Cristo, através da sua justiça, a justiça de Cristo. Nós só podemos participar dessa festa porque fomos justificados, fomos declarados justos, fomos declarados dignos por causa de Jesus. Essa é a veste, não tem outra. Sem Jesus ninguém chega a Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2. Justificados, pois, nós, eu e você. Fala para o teu irmão, nós, justificados. Mediante o quê? A fé. Por isso, creia. É pela fé. Creia em Jesus. Creia na obra de Jesus. Creia na suficiência de Jesus. Creia no poder de Jesus. Creia na presença viva de Jesus. Creia na autoridade de Jesus. Por causa dessa justificação, nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso, de novo, Paulo cita, pela fé. A essa graça que Jesus está contando na parábola, na qual estamos firmes, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você acha que quando eu estava lá tomando anestesia para a cirurgia, eu não pensei assim, puxa, e se eu não voltar, né? Vai ser bom, porque eu já vou estar logo lá. Talvez alguns fiquem sofrendo aqui. Mas também é bom estar aqui, com a igreja, com os irmãos, porque nós temos essa esperança, a esperança da glória de Deus revelada em Cristo, e que vai ser mostrada ao mundo através da sua igreja. Viram a pombinha? Que belezinha. Na hora do ensaio, ela estava bem aqui em cima e ela deixou a marca dela nesse púlpito. Agora ela está ali perto da nossa Maísa. Alguém toca ela para a Maísa não ficar impressionada. Não precisa, Maísa? Então, para participar desse reino,
Olha aqui para mim agora. Deixa a pombinha. A pombinha é um bom sinal. Para participar, nós temos que nos desvestir de nós mesmos, do nosso orgulho, dos nossos achismos, das nossas conquistas, e usar a roupa adequada para a eternidade, que é Jesus. Ele é o seu número, o número perfeito. Encaixa nos mais cheinhos, nas mais cheinhas, magrinhos, magrinhas, altos, altas, baixos e baixas. Vestiu Jesus, caiu bem, para todo sempre, para qualquer situação. E Paulo, ele continua falando em outros livros, né? Outras cartas. Por exemplo, aos Colossenses, ele fala para se revestirem. O que é revestir? É tirar a roupa velha e colocar uma nova. E qual deve ser essa roupa? De misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E para os irmãos de Éfeso ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí vem aquela lista: o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus, armas de defesa, armas de ataque. Revistam-se disso. Isso que vale a pena, isso é que é importante na nossa vida espiritual. E eu concluo. Vamos voltar aos personagens e elementos dessa parábola. O rei, o noivo, e onde tem o noivo, tem uma noiva. O banquete, os servos, os convidados, a veste nupcial. Versículo 2, do 22 de Mateus, que nós começamos lendo. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Deus Pai, o rei. Deus Filho, o noivo, rei. Que vai se juntar à sua esposa, a igreja, nas bodas. O banquete é o fim dos tempos, e cada dia mais nós estamos perto. Os servos, os trabalhadores que anunciam o convite. Eu, você, 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 você. Talvez alguns de nós sejamos mortos, outros sejam recusados e rejeitados, mas somos os servos do rei. A veste nupcial, Cristo, a sua justiça, que nos leva à justificação pela fé. E a parábola termina do seguinte modo, no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Talvez você esteja pensando, Marcos vai explicar agora sobre a escolha de Deus, a eleição de Deus. Eu não vou. Eu não tenho capacidade para isso. Quando chega lá, você pergunta para ele. Mas o que eu quero é que vocês reparem no texto que nós lemos, que as escolhas aqui foram as pessoas que fizeram. O banquete estava pronto, mas os primeiros convidados não quiseram ir. Preferiram fazer outras coisas. Rejeitaram continuamente. Até que foram maldosos e mataram os servos do rei. Não eram dignos. Por isso se abriu outra oportunidade para que novos convidados participassem daquela festança. Mas
receber um convite para o reino não garante a inclusão nele. Pois os novos convidados deveriam estar apropriadamente vestidos para a ocasião. E um deles não deu muita importância. Não levou a sério as suas roupas. Para estar na presença da família real. E o fim dele foi triste. Foi amarrado e foi lançado nas trevas. A questão aqui, essa manhã, não é se você está entre os escolhidos, mas quais têm sido as suas escolhas. Porque você pode estar participando dessa reunião, desse banquete, mas não chegar lá, porque suas vestes não são apropriadas, porque você está andando com as suas roupas próprias de justiça, suas justiças. E isso eu não sei, Deus é que conhece o seu coração e o meu também. Porque antes de dar uma palavra como essa, eu, antes de tudo, preciso, e o Espírito nos leva a uma avaliação. Como é que eu estou? Que roupas eu estou vestindo? Por isso que quando eu aplico essa parábola na minha vida, eu entendo que eu sou objeto da graça de Deus. Eu sou. Que me permite participar dessa festa espiritual, mesmo sendo um pecador, um gentil, um ingrato, um mauzão. Ótimo, obrigado, Senhor, que maravilha. Mas e minha roupa? Estou vestido do quê? Nós somos responsáveis por aceitarmos ou não o convite para o banquete. E somos responsáveis também de como nós estamos vestidos. É isso que Jesus, entre outras lições, que talvez vocês e o Espírito possa trazer a cada um, que depois vocês possam acrescentar nos seus grupos e conversando também, uma das lições é essa. Obviamente que esse convite não dá para ser rejeitado, desse banquete. Mas se ele é aceito por alguém, essa pessoa deve se apresentar adequadamente. Que nós estejamos vestidos, e você possa fazer essa avaliação nessa manhã, com a justiça de Cristo, vestidos de Cristo, da pessoa de Jesus, do seu Espírito morando, habitando em nós, para nós desfrutarmos dessa festa divina do reino dos céus, juntamente com outros convidados muito bem trajados na igreja do Senhor. Festa do reino que começa quando nós recebemos esse Jesus na nossa vida. Nós já estamos vivendo a vida do reino, não na sua plenitude, mas quando Cristo voltar, nós vamos ter a oportunidade de participar desse banquete. Vai ser uma coisa até estranha, porque diz que lá não vai precisar de comida, que nós vamos ser satisfeitos no corpo espiritual, mas eu acho que vai ter sim muitas guloseimas e coisas gostosas para nós participarmos dessa mesa com o Senhor Jesus. Você quer ficar de fora desse banquete? Pergunta para quem está do teu lado, você quer ficar de fora? Eu não quero. Eu não quero. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o teu reino chegou a nós. Nós agradecemos por Cristo, pela obra ali na cruz, suficiente e tremenda a nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa arrogância, de toda a nossa autossuficiência, de toda a roupa errada que estamos usando e que queremos deixar agora no teu altar. Perdão, Senhor, por rejeitarmos o Senhor e a sua palavra.
e a mensagem dos seus servos. Tem misericórdia de nós. Sonda os nossos corações através do teu Espírito. Levanta a tua igreja, Senhor. Traz um ânimo novo, uma força do alto para prosseguir na tua presença, sendo renovado cada irmão, cada irmã, dentro do teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias difíceis em que vivemos, a nos mantermos nessa expectativa, nessa esperança do banquete final na tua presença, Senhor. Preserva a nossa fé, preserva o nosso amor e nossa unidade como igreja de Cristo. É isso que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.